Olá, pessoal. 17 horas. Vamos começar aqui a nossa live. Vou convidar a Rose para fazer parte aqui desse momento. Já. Olá, pessoal. Boa tarde para quem está entrando. Tudo bem? A galera pontual. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom, Patrícia? Oi, Rose, tudo bem? Opa, deu uma travada aqui para mim, você. Rose, Oi, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? agora sim. Deu só uma travadinha. Congelou um pouquinho. Congelou um Como é que pouquinho. vai, Como é que vai, Patrícia? Patrícia? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo jóia. Tudo Você tá jóia. me Você tá me escutando? Tá dando um escutando? Tá eco dando um aqui? eco aqui? Tem um eco, mas ele não atrapalha, é bem baixinho. Tá tranquilo. Eu vou diminuir o Eu vou volume diminuir o para ver volume se para ver se tá Tá. melhor ou tá Mas tá pior? tá melhor ou tá tranquilo. pior. Tá melhor. Tá melhor? Tá melhor? Tá. Ah, E então você me deixa eu escuta só bem aumentar para também? poder te Aumentar para escutar poder um te pouco melhor. escutar um pouco melhor. Tá. Ficou bom assim? Ficou bom assim? Ficou, tá ótimo. Então Você tá me escuta ótimo. bem? Tá E ótimo. aí, E pessoal? aí, Boa pessoal? tarde. Boa Boa tarde tarde. ainda, Boa né? tarde ainda, né? Isso, a gente aproveitou esse finalzinho de tarde, assim que é bom, para diminuir o trânsito das lives. Oi, Rose. Gente, vocês estão me ouvindo? Só para saber se é algum problema na internet lá com ela ou é aqui comigo. Vocês estão me ouvindo? Congelando um Patrícia. pouco, Patrícia? Foi. Para mim fica carregando você também. Eu não sei como tá para o pessoal, eu até perguntei aqui. Ah, vamos tentar assim Vamos mesmo. tentar assim mesmo. Então tá bom. Gente, vamos. Acho que agora tá entrando mais gente ainda. Boa tarde. Que bom que vocês estão por aqui. Alguém falou que estava dando um eco. É na minha voz? É na voz da Rose? Ah, estamos te Acho que ouvindo agora bem, Acho que melhorou. agora Patrícia. melhorou. Acho que agora vai ficar bom, né? Socorro, Oi, como é que vai, Socorro. Como é que Socorro? vai, Socorro? Bem-vinda! Bem-vinda! A Socorro é a querida por todo mundo de RH. Parabéns, Sou, pelo dia Oh, do demais, né? profissional de Demais, RH. né? Verdade. Parabéns, então, também, Verdade. né, Rose? A gente marcou essa live sem nem perceber que era no dia do profissional de RH. Estamos promovendo esse assunto de RH. E que bom que veio a calhar bem na data, né? Verdade. Parabéns aí para você Verdade. também, Parabéns aí para obrigada. você Parabéns também. para todas as Obrigada. pessoas Parabéns de para RH que todas as estão aqui pessoas na de live. RH que estão aqui na live. Legal. Gente, então, para quem está chegando agora, até para se situar, tá? Estão falando que tem um pouquinho de eco na sua voz. Para mim tá ok, mas vamos É, vendo se dá algum problema. É, só tá ouvindo aqui a Socorro só eu está me dizendo que escuto. Aqui a ouço Socorro está dizendo bem. que ouço bem. Ouço a parte Ouço a somente, mas parte não estou me somente. ouvindo. Mas não estou me ouvindo? Eu tô ouvindo Eu vou sair, tranquilo. vou entrar. Eu Eu vou vou sair, sair, você vou me entrar. convida Eu vou sair, novamente, você me convida Patrícia? novamente, Patrícia? Convido. A gente ainda tá aí nos 5 minutos de teste. Vamos lá. Legal. Oi, pessoal, vamos chegando. Eu vou convidar a Rose. A gente está testando aqui para ver se vai dar certinho. Boa tarde, já estamos em 22 pessoas, que legal. E aí, agora E ficou aí, agora melhor? ficou melhor? Deem um feedback aí pra gente, se tá bom. Então tá bom. Então tá bom. Acho que Ivanete, Ivanete, bem-vinda! bem-vinda! aparentemente não vai dar nenhum problema agora. Então vamos aproveitar que eu Selma, acho que deu Selma, certo. bem-vinda, Selma, bem-vinda, Alice. Selma, Que bom, Alice. Que gente. bom, Sou gente. profissional de Sou RH. profissional de RH. Parabéns. Parabéns. Ó, ainda estão me falando que o seu tá dando eco. Você tem fone? Será que se colocar o fone de ouvido melhora?
Será? Só um minutinho. Só um minutinho. Se for fácil Deixa eu para ver se vocês. Deixa eu ver se o o fone... Engraçado, as outras não Engraçado, as estavam outras dando não certo. estavam dando certo. Deixa eu ver se Deixa eu ver se consigo. eu consigo. Se colocar fone fica melhor. Vou colocar o fone também, né? Vai que se nós duas usarmos fica melhor. Oi, me escutam? Oi, oi. Veja, vamos testar agora então. O que que você acha? E aí, pessoal, vocês acham que melhora? Ficou melhor? E o dela, tá bom? Sim, parece que ficou melhor, né? Para mim, sim. Pronto. Meu marido tá aqui dando ok também, que ele tá testando, ouvindo a live ali pra ver se dá certo. Aqui pra mim tinha Pronto, agora melhorou. Ufa. Foi o tempo do Legal. pessoal chegar. Obrigada aí para quem está entrando. Gente, a Rose é a convidada, então fiquei muito feliz que ela aceitou esse convite, porque nós estamos aqui para falar um pouquinho dos bastidores do processo seletivo. Esse assunto, assim, na minha opinião, é aquele que bomba, né? Por quê? Você tem aquele lado candidato, né? Então, todo mundo que concorre ao processo seletivo sempre vai ter aquele lado candidato, quando você entrega um currículo, quando participa de uma seleção. E aqui nós vamos falar do outro lado. E aí eu vou pedir para a Rose se apresentar um pouquinho, falar da grande experiência que ela tem. Mais uma vez, reforçando que para mim é um prazer, é uma honra estar dividindo esse palco online aqui com ela. Já anotei algumas Obrigada. perguntinhas que me mandaram antes. Mas, Rose, pode se apresentar um pouquinho aí para o pessoal? Então, gente, para quem ainda não conhece, né? Eu sou pedagoga, sempre uma surpresa para a maioria, mas eu sou pedagoga, eu não sou psicóloga. A psicóloga aqui é a Patrícia, mas eu já atuo na área de RH há muitos anos, né? Eu não vou dizer assim todos, porque eu vou me entregar demais, mas enfim, tem muito tempo. E a Soma já existe há 22 anos. E eu estou na Soma desde que a Soma tinha 5 anos de idade apenas, né, de vida. Mas a minha vida vem de RH já há muitos anos mesmo, né? E eu trabalho como hunting na Soma e faço também a área comercial, prospecção de negócios. E o nosso hunting é não só para empresas, mas também para profissionais. A Soma atua fortemente com recrutamento e seleção, com assessment. Inclusive a Caixa Seguradora, né, Patrícia, também nosso cliente há muitos anos, há mais de 15 anos, acho que 18 anos pelo menos, né? É isso, gente. E assim, meu trabalho é uma missão, eu amo o que eu faço, todo mundo que me conhece sabe disso. E é paixão mesmo, estou aqui por isso, para ajudar vocês, não só profissionais de RH, conhecer um pouco mais, que talvez seja fichinha o que a gente vai falar para os profissionais de RH, e eu estou vendo gente bem qualificada aqui, mas principalmente para os profissionais como candidatos, né? Então, a gente está falando aqui de pessoas enquanto candidatos em processos seletivos. É isso. Legal. Então, gente, Obrigada, a nossa Patrícia. intenção... Que isso. A nossa intenção é ajudar o máximo de pessoas possíveis, né, através da disponibilização dessa live, para a gente bater um papo um pouquinho dos bastidores de processo seletivo, tá? Então, Sim. vamos começar. Eu conversei um pouquinho com a Rose antes, mas o que a gente quer trazer para vocês é um pouco dessa trajetória do candidato, do ponto de vista do recrutador. Então, começando, Rose, e aí pela experiência que você tem, conta um pouquinho quando tem aquele início ali, quando a gente fala de currículo, né? Então, a gente considera que a primeira etapa para o candidato é ver uma vaga e disponibilizar o currículo. Então, Sim. quais preocupações o candidato deve ter? Por exemplo, vocês passam muito tempo lendo o currículo, vocês acessam pelo site de vocês? Conta um pouquinho como é esse momento de triagem. Isso, vamos desmistificar aqui essa questão do currículo, né? Sim. Tem muita gente que acredita que o site é balela, gente, cadastra em site, nunca entra em contato. Assim, gente, olha, nós temos 22 anos de mercado. Muitos currículos, sei lá, 300 mil currículos, muitos currículos.
É óbvio que não tem como a gente chegar a todo mundo, e uma hora ou outra a gente ouve essa reclamação, ah, meu currículo está lá. E assim, é concorrência, né, gente? São vários candidatos, vários profissionais, é uma competição, na verdade, não tem como chamar todo mundo, mas sim, nós temos um cadastro no site que ele é super ativo, e a gente utiliza muito. Na verdade, a primeira busca sempre é o nosso site, porque a gente valoriza as pessoas que nos procuram. Então, é para cadastrar o currículo, sim, nós buscamos os profissionais lá, sim. Claro que a gente quer sempre atualizar o cadastro de profissionais e ver aqueles novos que tem no mercado. Então, a gente sempre publica a vaga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, vocês podem ver. Hoje mesmo, a gente deve ter colocado 3 vagas, a semana passada várias, enfim, a gente sempre coloca todas as vagas no site e nos posts, né? Raramente, eu diria que 0,01% de vagas nós não colocamos no site nem nas redes sociais, porque às vezes são vagas extremamente confidenciais. E às vezes, mesmo quando ela é confidencial, a gente coloca, não coloca a respeito do cliente, mas quando é um cliente que a gente entrega muito o jogo, né, quando a gente acaba deixando muito claro o segmento e tudo mais, então a gente não coloca, mas é muito raro, porque sempre a gente dá um jeitinho de colocar a vaga lá, porque é legal para a gente, para ter banco de currículos e tudo mais. E aí, é claro, gente, quando a vaga não é divulgada, a gente faz um trabalho de hunting acirrado, né? Ou seja, uma busca muito focada naquele perfil que o cliente busca. Então, e assim, o tempo do currículo, né, Patrícia, que você colocou. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que o tempo que tem lá, que a maioria pesquisa, gente, são 6 segundos. E eu digo para vocês que é por aí. Não passa, olha, não passa de 30, 40 segundos a análise de um currículo. Se ele for muito bom, e como a gente fala assim, tem uma fumacinha, uma fumacinha, né, que a gente fala, gente, olha, não é bom, mas tem uma fumacinha. Aí a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, e aí, claro, ele sendo um potencial para a vaga, a gente vê com um tempo maior. Mas acreditem, é muito rápido. E por isso que o currículo é fundamental, né? Fundamental. Então, a gente não vai chamar o profissional pelos lindos olhos, né? Como a gente costuma dizer, porque assim, o currículo é a carta de entrada, assim, é o cartão de entrada. Né? Tem gente que fala assim, ah, gente, mas o currículo, vocês ficam mandando um modelo específico, tem modelos no site. Eu estou mandando já o currículo, o importante sou eu, a minha experiência, me apresentar. Sim, é verdade. Mas para isso, você tem que entrar no processo. E a entrada, a porta de entrada é o currículo. Por isso ele é muito, muito importante. Porque se ele não for aprovado para a próxima etapa, você nunca vai chegar a ser conhecido. Por isso ele é tão importante. Até eu costumo dizer, Rose, que o currículo é quase o trailer do filme, né? A gente só assiste um filme se o trailer for bom, se o trailer for legal, então tem que chamar a atenção. Digamos que o currículo é o trailer do candidato, a gente vai continuar se ele for realmente aprovado, se tiver sentido, e até porque existe uma descrição de vaga, né? Então, sim, às vezes as pessoas se inscrevem em várias oportunidades, mesmo sem ter o perfil, mas a verdade é que o outro lado, o recrutador tem um perfil. E imagino que para vocês, ainda mais como uma empresa que faz a busca para as outras empresas, ainda tem uma cobrança maior dos clientes, né? Assim, de encontrar pessoas que se adequem ao perfil. Exatamente. E é importante isso, gente, porque como a Soma é uma consultoria, além de ser dessa forma que a Patrícia colocou assim, mais cobrada, a gente ainda tem um desafio maior, porque nós não estamos no ambiente do cliente, a gente não está dentro da empresa, né? Então, aquilo que passa nos bastidores da empresa, né? Aquela questão assim do clima organizacional, do perfil mesmo, do jeitão da empresa, como a gente costuma colocar, até a gente pegar isso, né? Até essa pegada do cliente demora um pouquinho, então na primeira vaga a gente fica ali patinando um pouco, depois a gente vai acertando. Hoje tem clientes que a gente fala assim, nossa, esse aqui tem a cara do Bancob, esse aqui tem a cara da Bancorbras, nossa, esse perfil aqui é a cara da Caixa Seguradora. Caixa Seguradora, então, a gente conhece muito bem, assim, porque é cliente de muitos anos e outras empresas. Então, esse desafio é maior, porque a gente tem que conhecer a empresa sem estar dentro dela.
e entender o perfil. Por isso que o alinhamento do perfil é muito importante. E para o candidato, às vezes, isso é muito insignificante, né? Eu conversando com alguns profissionais essa semana, e a pessoa colocando para mim, não, mas eu tenho experiência, eu já trabalhei assim, conheço isso, aquilo. Eu falei, não, mas você conhece, mas o cliente quer uma experiência, X tempo, fazendo isso, isso e isso. Então, é importante o candidato ter essa sensibilidade para receber um não e saber o que ele pode desenvolver. E outra, né, gente, não é porque não está adequado para uma vaga que não pode estar para outro. Tem gente que acha que é eliminado de um processo seletivo na Soma e nunca mais a gente vai chamar. Não é assim. Ele pode estar totalmente inadequado para uma vaga e totalmente adequado para a próxima. E já aconteceu várias vezes, né? Se a gente for pegar depoimento de profissionais que já passaram por essa situação na Soma, são muitos, né? Profissionais que foram reprovados, ou seja, não ficaram naquela oportunidade, mas eles foram perfeitos para outras e ficaram e foram contratados. Então é isso, eu costumo dizer que cada pé tem o seu sapato, né? Tem um sapato para cada pé aí, ajustadinho. Então é esperar essa oportunidade. Agora, é esperar, não é sentado, né, gente? Eu costumo dizer assim, que é uma expressão assim, bem, vamos dizer assim, bem popular e informal, mas é assim, gente, profissional que está buscando oportunidade tem que colocar a bunda na cadeira e ficar horas e horas buscando oportunidade. Não é bater mais na porta, entregar currículo, porque essa realidade já foi, né? Mas é buscar mesmo. Então, às vezes a pessoa fala, eu vi a vaga, cadastrei o currículo. Não, gente, tem que sentar. Eu diria que assim, no mínimo, 4 horas por dia, na frente do computador e buscar as oportunidades. Consultorias como a Soma, que tem várias, empresas onde você quer trabalhar. Poxa, olha, eu sonho trabalhar num banco. Legal, então começa a seguir o banco no LinkedIn, começa a seguir nas redes sociais, veja o que o banco está postando, cadastre o currículo na plataforma do banco, veja se algum colega, algum amigo conhece alguém de lá, para de repente mandar o currículo diretamente para a consultora que está com a vaga, enfim. Tem um trabalho, arrumar um emprego tem um trabalho grande por trás, que é realmente caçar essa vaga, né, essa oportunidade. Então, gente, exige sim da pessoa, é um cuidado muito grande, né? Então, é ter cuidado com as plataformas que você anda cadastrando currículo, foto, que tipo de foto você está colocando, a experiência está adequada, não está adequada, buscar profissionais, assim, como a Soma, como a Patrícia, que ajuda com relação ao currículo, vamos deixar esse currículo mais atrativo. Currículo, gente, é a coisa mais simples do mundo, tem gente que complica, coloca cores, coloca foto, coloca imagem, faz um livro do currículo. Já tem outros que são muito objetivos, e aí coloca em uma folha a experiência de tantos anos, que aí às vezes fica até incipiente aquela experiência. Enfim, tem que ter um equilíbrio. É claro que uma pessoa que hoje é executiva não vai colocar a experiência de estágio. Assim como uma pessoa que concorre a uma vaga de assistente, se estiver concorrendo a vaga de assistente, tem que filtrar o que vai colocar ali. Se teve experiência maior em alguma empresa, que foi por pouco tempo, e porque você vai achar que aquele currículo está acima da vaga e tudo mais. Que tem todos esses segredos aí de analisar currículo, né? Então, um profissional, às vezes, reclama e fala assim, Rose, mas acontece que me disseram que eu estava acima da vaga. Agora, se eu estou acima, eu estou melhor, então eu sou adequado para a vaga. Não. Como eu coloquei, vai ter um sapato certinho para o seu pé, não pode ser acima. É a mesma coisa de você colocar um diretor para uma vaga de um coordenador ou de um analista, não é bem assim. Né? Então, cada pessoa tem que estar adequada no seu cargo. E é isso que faz realmente ter a pessoa certa no lugar certo e o sucesso desse profissional. Senão você acaba queimando a imagem, né, Patrícia? Sim, e até porque, assim, eu sinto falta dos candidatos confiarem nos recrutadores. Quando eu falo isso, claro que a gente entende aquela necessidade, aqueles porquês, mas por que eu não sou chamado? Por que não dá certo? E tudo mais. Mas o profissional, o recrutador, ele é capacitado justamente para fazer aquela análise. Teve até uma pergunta que subiu aqui já, sobre, já que a gente olha o currículo tão rápido, o que é mais importante de ter?
Vou falar aqui um pouquinho, né? Mas aí você me complementa também com a sua experiência. Eu acho que eu sempre bato o olho, e aí alguns recrutadores que eu trabalho também, de cara na formação, na experiência, ou você já vai pensando na descrição de cargo. Por exemplo, se eu estou contratando um advogado, eu já vou olhar naquele perfil se ele é advogado. Então, eu já vou bater o olho nisso. Porque se ele não tiver a Sim, formação, não é um currículo que vai funcionar para mim naquele momento. E aí é a com hora que certeza. funciona o banco de currículos, né? Que, ok, você não foi para essa vaga, mas você fica no banco e a gente pode te chamar quando tiver uma oportunidade. Então, eu sei que a angústia que isso gera, mas a gente sabe É. que o outro lado é que às vezes não tem vaga mesmo, não tem muito o que a gente Uhum. fazer sobre chamar as pessoas se não tem uma oportunidade no momento e nem no perfil certinho. E só completando também isso que você comentou, assim, sobre fazer um currículo lá muito bom, que às vezes as pessoas ficam pensando na embalagem, né? Vou colocar cor, vou fazer uma formatação. Tudo bem, às vezes até fazer Precisa. uma formatação legal, mas assim, não é o que mais chama atenção. Sim, O que mais chama atenção, sem dúvidas, verdade. é o conteúdo, né? É, Então, exato. acho que esse é o que a gente deve concordar aí já desde o início, né? Uma vez eu recebi, eu estava na Soma e era hora de almoço, uma pessoa tinha saído da recepção, eu atendi uma pessoa que estava chegando e ele, assim, eu fiquei assim com dó, porque uma pessoa de uma vaga simples até, de área de serviços gerais, que ele falou, quando tiver uma oportunidade, eu até nem tinha, que a gente trabalha pouco com vagas operacionais assim, mas enfim. Com um papel, sabe aquele papel crochê, um papel caro, um currículo todo colorido. Gente, eu falei, nossa, quantos currículos será que ele fez desse jeito? Quanto que ele gastou? Dava para ele pagar a passagem de várias entrevistas que ele pudesse ir, né? Porque às vezes essas pessoas têm dificuldade, inclusive, para isso, sim. Sim, E eu fiquei assim, poxa, olha, não precisa, aí com muito jeito, para não, vamos dizer assim, menosprezar, né, aquilo que ele tinha feito, não deixar de valorizar. Eu falei para ele, olha, não precisa, a gente valoriza mais isso, isso e isso, e orientei. Então, você veja, é indiferente isso, né? É igual carta de apresentação, né, gente? Carta de apresentação não precisa no primeiro momento. Deixa uma carta de apresentação para quando for uma empresa que realmente peça, quando for um processo seletivo simplificado, onde tem uma burocracia, né, essas empresas que fazem concurso e que de repente fazem um processo diferenciado, mas não sendo, sim. não precisa, é mais um anexo que você vai mandar que a pessoa não vai ver. Eu digo, eu só vejo carta de apresentação se a pessoa avança no processo e precisa até, mas se não, não. Porque tem outras formas da gente averiguar toda aquela experiência, né? O currículo, ele é mais O próprio importante. E LinkedIn, quando a né? gente sim, exatamente. Deixar o LinkedIn bem atualizado, né? E quando a gente fala de currículo, a gente pode falar também do vídeo currículo, que hoje está bem em voga também em algumas empresas, principalmente quando é um processo seletivo de volume, onde a gente não tem como avaliar o candidato presencialmente. Esse momento mesmo que a gente está vivendo agora, pedir um vídeo, a pessoa falando da experiência, que é quase como se fosse uma entrevista, só que um monólogo, né? Só o candidato coloca. Mas é importante a pessoa já ir se familiarizando com essas ferramentas e ser objetivo. Então, o que chama atenção no currículo realmente nessas informações, nesse tempo rápido, né? Como foi o caso da pessoa perguntar aí. Chama atenção realmente as experiências, os cargos à primeira vista, né? Então, é como você colocou, um advogado, é a mesma coisa, um contador. A primeira coisa que eu vou olhar, a formação e a contabilidade se não for, gente, eu não olho nem o resto. Então, assim, a não ser que seja uma vaga de um assistente contábil, onde a formação pode ser outra e a pessoa ter experiência, mas se for um contador, onde exige o CRC, onde realmente tem que ter a formação, não tendo a formação, acabou, a gente não olha nem o resto, a gente só olha a formação. Tem a formação, não tem, é o primeiro pré-requisito. O currículo já vai ser Sim. deixado de lado para uma outra oportunidade, né? Aí, assim, o segundo ponto, já trabalhou como contador? Sim, aonde? Quanto tempo? Quanto tempo o cliente exige? O cliente exige 3 anos. Ele tem 3 anos? Não, então também já está descartado. E por aí vai, né? Então, muitas empresas, muitas pessoas perguntam assim, Rosi, e o tempo? Vocês nunca colocam o tempo na divulgação da vaga. Realmente, gente, até por uma questão de legislação, né? Porque tem uma Sim. legislação que diz que realmente não é legal colocar o tempo, porque, enfim, a gente não coloca o tempo, mas é claro que a gente está atendendo um cliente. E se o cliente ele precisa de uma pessoa com conhecimento mais sênior,
mais pesado, o processo seletivo vai ser direcionado daquela forma. Então, eu vou precisar de uma pessoa com um tempo maior. Eu vou divulgar a vaga, e é claro que quando a gente divulga, o legal é, a gente pode não ter o profissional ali naqueles currículos para aquela vaga, naquele momento, dependendo, mas eu vou ter profissionais para outra vaga que eu tiver depois. Isso é Sim. importante para a gente porque agiliza o processo. Tem gente que acha que não, mas é a verdade, né? Então, Até quando às vezes a perguntaram pessoa... aqui, Rose. Perguntaram Diga. aqui do banco, se o banco funciona mesmo. Desculpa te interromper, mas como você está tocando nesse Sim. assunto, perguntaram aqui se o banco realmente funciona ou só é mais uma daquelas gavetas que a gente joga as coisas lá e se perdem. Não, funciona e é uma ferramenta consultadíssima. Na verdade, os primeiros currículos que a gente vê são do banco. Agora, gente, é claro, por exemplo, eu vou divulgar um processo de assistente administrativo. Nossa, o volume vai ser imenso, porque é nível médio, né? Muita gente atua na área administrativa, porque é a área meio das empresas, então o volume, ou seja, não é uma vaga de especialista, especializada, Sim. né, em alguma coisa específica. Então, a gente tem uma quantidade de pessoas muito grande. O que acontece? Eu tenho tempo para entregar essa vaga, sei lá, 10 dias, 15 dias para o meu cliente. Se os primeiros currículos que eu ver, sei lá, os 30 primeiros, dos 30, eu já tirei os 3 finalistas, os outros, infelizmente, naquela situação, já era. Eu não posso ver 400 currículos para uma vaga, sendo que nos 30 primeiros eu já encontrei. Então, quais são os primeiros critérios, gente, que vocês devem colocar e ter cuidado nesse tipo no cadastro? Usar palavras-chave no currículo, porque a gente vai pesquisar num sistema onde a gente vai buscar por palavra-chave, por nome, por formação, enfim. Então, se a pessoa, por exemplo, domina PMI, que é uma ferramenta aí de projetos e tal, ele vai ter que escrever no currículo PMI. Ele tem que ter uma certificação Microsoft. Ele vai colocar lá, certificação Microsoft tal. E quando eu digitar aquela palavra, eu vou encontrar aquele currículo. Então, é muito importante essa palavra-chave. As pessoas, às vezes, Rose, eu trabalho com departamento de pessoal, aí o currículo inteiro ela coloca DP. Se eu, como consultora, buscar o departamento de pessoal, eu não vou achar nunca ele, porque abreviou, por exemplo. Então, é importante colocar a abreviação e também a palavra, então tem que ter, essas dicas, elas são valiosíssimas, né? Para poder, por exemplo, ciências contábeis. Pode colocar ciências contábeis, pode colocar contabilidade, que geralmente quando a gente coloca a pesquisa numa formação assim, a gente pesquisa das duas formas. Mas veja o mais amplo que for, para poder a gente encontrar você com essas palavras-chave, né? Porque é fundamental. No LinkedIn mesmo, quando a gente vai buscar no LinkedIn, eu quero um analista de RH. Então, eu vou colocar analista de RH e vai aparecer um monte de gente lá que é analista de RH. Se o currículo da pessoa tiver outra coisa diferente, vamos supor que tenha, sei lá, analista de gestão de pessoas, né? Apesar de que gestão de pessoas é a terminologia mais moderna e o que a gente mais está usando. Apesar de hoje ser o profissional de RH, né, o dia do profissional de Sim. RH, é o dia do profissional de gente, de gestão de pessoas. Mas o que eu estou colocando a palavra que você coloca no currículo, ela é fundamental para que a gente encontre você. Principalmente nessas plataformas, né, onde tem um cadastro de currículo, por exemplo, o LinkedIn. Então, por exemplo, eu quero uma pessoa que tenha trabalhado numa empresa de TI e eu estou buscando uma empresa específica, porque eu quero alguém de lá, porque lá tem um produto que tem no meu cliente. Eu vou digitar o nome da empresa. Então, tem certas abreviações que as pessoas colocam que dificultam e, às vezes, ela nunca vai ser achada, né? Porque ele abreviou e você não encontrou naquele primeiro momento. É claro que com uma busca mais detalhada, eu posso até vir a encontrá-lo. Mas isso já é uma facilidade, gente, e a pessoa passa para cima no ranking, né? Ou seja, é o primeiro. Se tiver todas as palavras-chave que eu preciso, ele já vai estar lá na frente. É igual Excel. Tem gente que domina Excel, mas no currículo, sei lá, ele não colocou isso. Aí eu vou digitar lá, Excel, ou então eu vou colocar Excel avançado. A pessoa só colocou Excel. Já era. Se ele não colocou Excel avançado, ele não vai ser encontrado. E às vezes ele tem Excel avançado. Então, essas dicas, elas são bem valiosas para a gente encontrar o profissional certo e rápido. E ele vir subir no ranking, né, da nossa busca. Então, o site, gente, ele é a nossa primeira ferramenta.
e podem cadastrar, Funciona. que Tem funciona até muito. Chegou uma pergunta aqui que é bem assim: vaga para nível médio. Facilita ou dificulta colocar que está cursando o nível superior no cadastro da vaga? Conheço pessoas que só foram convocadas após tirar a escolaridade atual. Eu vou falar um pouquinho da minha parte, aí, Rose, você também fala da sua Tá. experiência. Opa, eu subi aqui, Uhum. calma. Fala um pouquinho da sua experiência, mas o que eu sempre costumo indicar é que as pessoas falem a verdade 100% no currículo. Claro que sabendo assim, por exemplo, aquilo que você citou. Um executivo não precisa mais de colocar a experiência dele como estagiário. Então, é Sim, retirar algumas coisas, tudo bem. Agora, se você está cursando o nível superior, você pode colocar. Agora, algumas pessoas acham, ficam pensando assim, meu Deus, eu fui reprovado porque eu coloquei esse nível superior. Acha que é isso também, mas isso vai depender de vaga a vaga, né? Por exemplo, tem pessoas que sim, querem realmente um nível médio onde a pessoa não vai ter expectativa rápida de crescimento. Isso pode vir a acontecer e certo. tudo é questão do perfil que eu tenho ali da descrição de vaga para chamar aquela pessoa, né? Sim, é verdade. Eu recomendo o seguinte, coloquem sim, coloquem que está cursando, coloquem que tem. Agora, gente, depende, por isso que eu digo, o profissional que está buscando uma oportunidade, ele tem um trabalho a fazer, que é pesquisar, inclusive, sobre aquela empresa que ele está cadastrando o currículo. Por exemplo, nós estamos conduzindo um processo, que é um processo seletivo simplificado, público, do conselho, né, que está todo publicado no nosso site. E algumas pessoas colocaram assim, mas eu tenho curso superior, e o curso superior para a vaga de assistente, vocês não pontuam, não tem pontuação, porque eu tenho uma pontuação, né? Eu falei, sim, nós não pontuamos, porque veja bem, se eu estou com uma vaga de nível médio, e eu pontuar uma pessoa de nível superior, fica incongruente. A vaga de nível médio, eu tenho que valorizar as pessoas que estão no nível da vaga. Então, ela não vai ser, obviamente, desclassificada nem nada, mas eu não posso colocar pontuação para o nível superior, porque tinham vagas de nível superior, onde essa pessoa poderia concorrer e até ter uma pontuação relevante com relação à formação. Essa é uma situação atípica de processos seletivos muito pontuais, né? Mas um processo seletivo normal, que não é, né, nesse nível de empresa pública, empresas privadas, esses processos que a gente faz mais no dia a dia, eu acho importante sim colocar. Porque o currículo, ok, e por que eu digo da pesquisa da empresa? Se você conhece a empresa, ou já pesquisou sobre aquela empresa, e você já passou por uma situação onde foi semelhante àquela e dificultou, você pode até tirar, mas eu não recomendo. Porque, assim, a gente, no currículo, tem a formação é a formação atual sua. Então, eu acho que é uma omissão que não é legal, eu acho que é importante colocar, exceto se você vê realmente que naquele caso, é um caso muito específico. Mas vai chegar a hora que a pessoa, que o recrutador vai ver que você está fazendo o curso ou que você já tem o curso, que vai ser na entrevista, na triagem pelo telefone. Então, Sim. eu acho que não cabe. Assim, a minha opinião é que deve deixar assim. Porque, gente, a pessoa que tem nível superior numa vaga de nível médio, na maioria das vezes, ela agrega, é melhor. Então, quantas vagas eu tenho de nível médio que a empresa coloca assim, Rose? O mínimo é o nível médio, mas se tiver nível superior, para mim é melhor. Na verdade, a maioria que acontece é isso, porque as pessoas querem pessoas mais qualificadas. Uma coisa é ele ter a formação, outra coisa é ele ter atuado em cargos realmente acima e com pretensão salarial maior. Aí sim, aí isso vai ser um dificultador para ele ingressar no processo de nível médio. Eu não vou colocar, por exemplo, um coordenador, um gerente, um analista sênior, porque quando a gente fala analista, gente, a gente parte do princípio que analista tem curso superior. Qualquer plano de cargo, carreira e remuneração que as empresas tenham, o nível de assistente é nível médio. Passou analista, ele já é nível superior. Então, se ele está concorrendo a uma vaga de assistente, mas ele tem um nível superior, isso aí vai ser um diferencial para ele em termos de conhecimento, enfim, vai ser um diferencial bom, porque ele vai ser um profissional mais qualificado. Agora, uma coisa é você ter nível superior, já ter atuado em cargo muito acima daquele que está concorrendo e com um salário ainda muito maior. Aí sim, aí isso vai ser um impeditivo e não faz sentido. Eu não posso, por exemplo, encaminhar para o meu cliente para uma vaga de assistente, por exemplo,
uma pessoa que já foi coordenador, que já foi analista, e outros dois, por exemplo, que têm nível médio que são assistentes. Não faz sentido. Né? Ou seja, como é que um vai concorrer com o outro? Quando a gente faz uma seleção, gente, a seleção é um processo comparativo. Então, eu tenho uma comparação ali de 100 currículos, que eu vou afunilando, vou fazendo um funil mesmo daquelas experiências, da triagem pelo telefone, da entrevista, dos testes e tudo mais, para eu chegar em 3 que eu vou mandar para o cliente. Então, esses 3, eles têm que estar numa avaliação equânime, eles têm que ter concorrência entre eles. Eu não posso colocar um aqui, outro aqui, né? Não pode, eles têm que estar igual, eles têm que estar mais ou menos no mesmo nível, ou seja, no nível do perfil que o cliente pediu. Então, não faz sentido eu colocar uma pessoa lá em cima, mesmo que a pessoa chegue para mim desesperada, como hoje uma pessoa mesmo, né, me procurando, Rose, mas eu preciso muito trabalhar. Falei, gente, mas essa vaga é um quinto do que você recebia. Não, mas eu quero, ou seja, gente, eu quero muito ajudar, mas o que o cliente vai falar para mim? Rose, o que está acontecendo? Vocês são uma consultoria especializada em seleção, como é que você me manda uma pessoa que já ocupou um cargo de diretoria para uma vaga de analista, por exemplo, né? Com um salário que é um quinto a mais do que o que eu estou pagando. Então, gente, isso realmente não faz sentido. Esse desespero eu entendo, respeito, mas realmente não é condizente com o cargo. E a pessoa vai ficar infeliz. O que vai acontecer? A gente costuma dizer assim, né, a expressão, eles vão usar como trampolim a vaga. O que isso significa? A pessoa entra na empresa e dali ele vai pular para uma outra melhor, porque ele vai continuar buscando uma oportunidade. Aí eu pergunto, qual é a empresa que tem interesse de contratar um profissional nessa condição? Nenhuma. Sim. Né? Então, E eu acho que o candidato tem que se colocar também nesse lugar do cliente. E até porque, assim, a gente tem esse lado recrutador que as pessoas não entendem que a gente está a serviço da empresa. Tanto você como consultora, quanto até eu trabalhando para uma empresa onde eu não sou exatamente a consultora, mas trabalho no quadro de funcionários, eu estou ali para colocar a pessoa que se adequa à vaga, à equipe. Então, não é algo que eu posso colocar o meu desejo, às vezes, assim, de eu quero fazer o bem, então eu vou dar um emprego para essa pessoa. A gente não pode fazer isso. E, às vezes, infelizmente, os candidatos, às vezes, até se chateiam com isso. A gente percebe, assim, e é um dos lados difíceis para nós recrutadores, né? Porque a gente sabe a situação, a gente sabe da situação de crise. Para mim, a pior parte da vida, e acredite, eu tinha, na época que eu era estagiária, né? Até contei um pouquinho da minha história hoje, lá em 2008, eu era contratada praticamente para dar retorno negativo para os candidatos. Era uma das minhas funções. Ai, coitada. Coitado do estagiário, né? E para mim era de morrer do coração, né? Porque eu tinha que ligar para a pessoa e dizer que ela não tinha sido aprovada. Então, realmente é uma parte difícil que a gente tem que fazer, mas a gente está ali a serviço da empresa e a gente tem que colocar, de fato, a pessoa certa no lugar certo. Caminhando um pouquinho mais, que aí eu vi que a gente já está nas 5h40, a hora passa muito rápido. Mas assim, falando um pouquinho de processo seletivo, tá? Desculpa, de momento de entrevista. Então, quando a gente passa ali dessa etapa de triagem de currículo e a gente começa a entrar no processo seletivo mesmo, o que é importante? Por exemplo, olhando agora para esse momento de pandemia, a gente vai se deparar com muitas pessoas, muitas empresas pedindo um recrutamento à distância, né? Então, alguma etapa de seleção, de entrevista por chamada de vídeo. Então, você acha que ainda cabe aquelas pessoas que falam, não, mas eu tenho vergonha, não quero ir para a câmera. Você acha que ainda funciona isso ou realmente as pessoas precisam se adaptar? Então, eu acho que assim, houve uma adaptação já nesse período, as pessoas já estão mais familiarizadas, mas realmente é um momento novo, né, Patrícia, onde todo mundo está se adaptando, até nós, recrutadores. Na verdade, a Suma já trabalha com avaliação de pessoas online, assim, por videoconferência, há muitos anos, porque a gente faz seleção em nível nacional. Mas tivemos que nos adaptar agora para Brasília, né, para as vagas locais, ainda estamos fazendo por videoconferência, apesar da gente já estar ensaiando essa volta para o escritório, mas estamos fazendo para preservar todo mundo, né, o candidato, a equipe e tudo mais.
Mas sim, realmente essa adaptação, ela tem que acontecer rapidamente. E aí eu fico preocupada com as vagas operacionais, com pessoas que têm uma renda menor e às vezes não têm disponibilidade de ter uma ferramenta ou um celular melhor para poder baixar certos aplicativos. Mas, gente, tem o WhatsApp Vídeo, que eu acho que praticamente todo mundo tem, né, um WhatsApp. Então, sim. tem o WhatsApp Vídeo, que é tranquilo. Então, a pessoa tem que se familiarizar, assim, praticar, não pode ter medo, receio, porque tem gente que fala, ai, meu Deus, como é que vai ser? E aí já começa a achar que a avaliação não vai ser boa, porque vai ser à distância, e não tem confiança, né, no trabalho. Mas essa relação de confiança, ela tem que ser estabelecida o quanto antes, e a pessoa, o recrutador que está conduzindo, tem esse desafio de atrair o profissional para o processo, mesmo com todas essas resistências a essa mudança, né, a esse novo cenário. Então, cabe ao recrutador conversar com a pessoa pelo telefone, deixar ele tranquilo, prepará-lo para esse momento. É Sim. uma tarefa, tem gente que fala assim, a pessoa não tem nada de inovação, já está completamente fora de perspectiva para ser avaliado nesse momento, não sabe nem utilizar a ferramenta tal, tal. Não é assim, né? Eu acho que o recrutador pode ajudar, é uma ajuda, gente, não, não tem dificuldade nenhuma, né, de orientar e falar assim, olha, não é bem assim, é mais simples, é só você fazer, passa um passo a passo para o candidato. Eu acho que isso não deve ser um motivo para eliminar, tá? De forma alguma. Claro que eu estou colocando isso, vai depender do nível da vaga, porque se eu estiver tratando de alguém que vai ter que lidar com ferramentas, enfim, outra questão. Eu estou falando aqui de vagas onde as pessoas têm essa dificuldade, têm essa resistência, nunca fez uma entrevista por vídeo, né? Então, é necessário essa preparação. Eu acho que isso é papel do recrutador, sim. A gente tem que ir Sim. além, né? Se a gente não for além, a gente fica muito na mesmice, né, Patrícia? O profissional que não faz a É. diferença, gente, está fadado ao insucesso. Então, Sim, e até assim, vai depender, por exemplo, isso que você estava falando. Existe uma realidade de pessoas que não têm acesso à tecnologia. São pessoas que sim, talvez vão concorrer a algumas oportunidades mais operacionais, por exemplo, onde até é aham, possível entregar o currículo em mãos. Né? Então a gente até vê, eu vejo bastante notícia no jornal, de às vezes filas onde as pessoas foram entregar currículo. Então não é que está defasado, né? Não é que nenhum recrutador vai receber em mãos ou receber por sim, e-mail. É muito mais uma mudança do candidato de perceber que as coisas estão mudando e que ele precisa também começar a sim, se adaptar. Né? Então, me preocupa mais essas pessoas que querem ser incisivas de não precisa de mudar, não. Ou, eu tenho vergonha e às vezes perde oportunidade porque tinha que fazer uma chamada de vídeo, né? Mas isso tudo é muito relativo. aham. E na entrevista, chegou na entrevista, o que que você costuma achar que são dicas básicas? Por exemplo, às vezes a pessoa chega, tá nervosa, mas fala, fala, fala sem parar. E às vezes o recrutador tem a necessidade de ser mais objetivo. Então, que dicas você pode compartilhar que na hora que você está lá na entrevista, você acha que as pessoas poderiam valorizar? Sim. Bom, gente, primeiro ponto é assim, pesquisa primeiro sobre a empresa que você está fazendo, participando do processo seletivo, já vai com o site na ponta da língua, se não for confidencial a vaga, ou seja, se você souber qual é a empresa. Esse é o primeiro ponto. Se for consultoria, pesquisa sobre a consultoria, conhece um pouco também sobre a consultoria, o tipo de cliente, né? Segundo ponto, começa a se preocupar com a roupa que você vai, se for mulher, com a maquiagem. Tem gente que chega com piranha no cabelo, de cara lavada, meu Deus, não dá, né? Para avaliar uma pessoa, assim, que aí eu já considero desleixo. Então, esse, assim, eu estou colocando dicas bem assim, a passão, mas que isso é o ponto para você chegar e chegar bem já lá na empresa. Primeira coisa, antes de entrar na sala de entrevista, você vai cumprimentar o candidato. Gente, coloca energia quando cumprimentar o recrutador. Tem gente que pega na mão, a mão quase caindo. A pessoa que não tem Uhum. energia, porque já fica. Para mim, já é um dificultador. Para mim, já começa a ser um ponto de E quem atenção. Se a não pessoa trata já vai. bem o recepcionista? Desculpa, tem aquelas pessoas que não tratam Nossa! bem o recepcionista. Na minha antiga Exato. experiência e na atual, eu sempre falo para as recepcionistas, me diz se eles te trataram bem. Eu falo isso, porque às vezes a pessoa pensa que tem que ir lá chegar com essa energia só para o recrutador, mas também pode ser para a empresa toda, né? Exatamente.
Nossa, já aconteceu da gente avaliar uma pessoa e a gente ficar com N dúvidas a respeito de alguns comportamentos e depois a gente ouve a recepcionista falar assim, ah, realmente, ele chegou, ele foi grosseiro nisso, nisso. Aí depois ele quis usar o banheiro e foi assim, assim, tipo assim, ele não soube pedir, não soube... Ou seja, gente, é um conjunto. A gente está avaliando a pessoa. Então, se você já chega com, assim, não sendo educado, né, com a pessoa que te recepciona, isso já é um indício de que aquilo ali pode ser o seu dia a dia. Quem é que vai querer alguém que não vai atender bem as pessoas, né? Então, e dependendo da vaga, aquela característica, aquela competência, ela é muito importante. Então, assim, gente, durante a entrevista, as dicas que eu dou é, se está nervoso, eu acho assim, eu já ouvi muito, né, de profissional, e isso foi muito legal, a pessoa falar assim, ai, me desculpa, eu estou um pouco nervosa, mas eu vou... Gente, isso já é uma sintonia, né? Quando a pessoa se coloca e coloca de forma verdadeira e expõe isso, isso já demonstra que a pessoa já está começando a ficar à vontade e ela está transparente, né? Então, não tem problema de colocar. Olha, desculpa, eu estou aqui, mas eu estou tentando, eu já nunca passei por essa experiência, ou eu começo assim, mas depois eu me solto, e às vezes é isso mesmo. Quantas vezes as pessoas começam a entrevista de uma forma super nervosa, né, ali, até às vezes o recrutador pode não quebrar o gelo, porque tem recrutadores e recrutadores, né, e depois a pessoa vai se soltando. Então, se tiver muito, tiver travado, coloca para a pessoa, ela vai poder te ajudar, né? E aí você vai se soltando, porque a partir do momento que você se abre, você se solta, né? E é claro, gente, todo recrutador, a técnica de fazer a pessoa também se soltar e falar e abrir o coração é a melhor técnica para você conhecer a pessoa. E aí cabe ao candidato também saber até onde ele pode ir naquele momento, né? E isso é muito importante, porque a gente está tratando de um processo de avaliação. Então, essa troca sincera, ela é muito importante. Querer mostrar alguém que você não é no momento de entrevista é a pior estratégia que você pode ter como candidato. Então, é ser você mesmo, é ser verdadeiro, né? Quando a gente fala de entrevista por competência, que é o que mais se usa, né, gente? Que nada mais é do que a gente perguntar sobre situações que a pessoa vivenciou e ela exemplificar isso no momento da entrevista. Ou seja, a pessoa já sabendo disso e sabendo que essa é a técnica mais utilizada hoje, já vai fazendo um brainstorm no caminho, né? E vendo, poxa, qual foi a situação que eu passei onde eu tive dificuldade de relacionamento, por exemplo, onde eu estou fazendo vaga para um comprador. Poxa, comprador, uma competência, qual é? Negociação. Qual foi a situação que eu passei por uma negociação boa ou ruim na minha vida profissional? Porque isso vai ser questionado. E são os momentos que você passou, a sua experiência que vai ser colocada naquele momento da entrevista. Então, Sim, ser verdadeiro, ser transparente, né? Sim. Acho que cabe, Rose, pensar bastante na situação, no comportamento e no resultado que você entregou, né? Então, assim, se o meu cargo é analista de RH e é esperado que eu saiba resolver problemas, que exemplo eu posso contar da minha trajetória profissional, onde eu resolvi o problema, qual foi o meu comportamento e que resultado a empresa teve? Sim. Acho que são coisas assim que as pessoas podem pensar quando você fala isso de competências, justamente isso, a gente quer provar se realmente a pessoa tem, porque uma coisa é ela dizer, e inclusive muitas pessoas se preocupam em escrever no currículo, sou proativo, trabalho em equipe, esses daí a gente nem lê, né? Não, isso é o que eu costumo dizer. Eu também não. Exato. E eu acredito que nenhum recrutador lê. Porque ele coloca à prova a competência na hora da entrevista, né? Então, se você está dizendo para mim que você trabalha em equipe, então me conta um exemplo de quando você trabalhou em equipe. Se não for para você me mostrar numa dinâmica que eu estou fazendo também, né? Exatamente. Então, assim, essa questão de colocar comportamento no currículo, gente, para mim, já é um aspecto muito negativo do currículo. Porque aspectos comportamentais a gente não escreve no currículo, a gente demonstra no processo de seleção. Inclusive, as pessoas que colocam muito isso, a gente costuma dizer assim, nossa, gente, será que é isso tudo? Aí a gente já começa a pensar assim, é demais isso, né? Porque é a mesma coisa que eu falar assim para você, olha, eu sou muito boa, tá? Eu sou excelente, eu sou maravilhosa. Aí você não começa a duvidar de uma pessoa. É igual assim, aquele ditado, cachorro que muito late não morde.
Então, a Sim, gente não pode, isso daí realmente já vai denotando para o recrutador que pode ser um pouco mais do que o que está sendo demonstrado ali. Então, é ser sim, transparente, verdadeiro, né, gente? É assim, é profissional. Quando a gente diz um não para o candidato, como a gente estava colocando aí do currículo ser aprovado, da experiência, gente, tem que saber ouvir sim esse não e ver até quais são os aspectos que fizeram aquele recrutador dizer um não para você na primeira oportunidade que você puder. Porque a gente não vai dizer para o candidato o não, o que eu estou colocando é ser profissional e não levar para o lado pessoal, né? E quando a gente diz o não e o candidato fala assim, ou então esse retorno que você dava dos processos, né, Patrícia? Que tarefa triste essa sua. sim, Mas, sim, veja bem, a gente não vai dizer, e você com certeza passou por isso, que a pessoa não foi selecionada porque ela não soube trabalhar em equipe, por exemplo. Né? Óbvio que a gente não pode colocar, gente, o comportamento numa devolutiva dessa, não digo nem devolutiva, num retorno, porque não é uma devolutiva, é um retorno, né? Então, a gente não pode sim, colocar, porque é uma situação subjetiva, né? Você vai ter que provar para a pessoa, poxa, por quê? Por A mais B que você não demonstrou isso. É claro que foi uma percepção do grupo que você demonstrou, por exemplo, numa dinâmica de grupo, que você não sabe trabalhar em equipe. Se ficou evidente aquilo, acabou. Aquele foi o momento que você teve para comprovar que você sabe ou não. Se você não pôde naquele momento, se você não conseguiu, infelizmente já era. Agora, você dá um retorno para a pessoa e dizer para ela assim, olha, você não foi selecionado porque você não passou no teste de Excel, porque você não tem o inglês fluente. Poxa, isso é legal falar para o candidato, sim, porque numa próxima oportunidade ele já vai saber que aquilo ali foi um aspecto que fez ele ser eliminado e ele vai se desenvolver, né? Agora, é claro que também de nada adianta você ouvir e dali você não fazer nada para se desenvolver. O nosso trabalho de assessment, a gente faz uma devolutiva pesada, colocando exatamente tudo. Aí sim, aí o profissional está pagando para ouvir, ele está com um produto onde ele realmente quer ouvir uma devolutiva, um feedback sobre todos os sim, aspectos, os gaps que ele tem. Aí sim, aí é válido você fazer um trabalho desse para você ter essa devolutiva de forma profissional, né, no momento adequado. Ou seja, você quando recebe um não no processo seletivo, você já está fragilizado, a maioria das vezes está desempregado, já está num momento sensível, e você ainda ser preterido, e ainda por um motivo que você julga subjetivo, e por não ser da sim, área não sabe avaliar aquilo, pior ainda. Então você deixa a sim, pessoa muito mais fragilizada. Não deve ser feito, e por sim. isso, gente, a gente não faz. Então sempre vocês vão ouvir É que isso que pode quiser. ter sido o caso de você não ter a experiência de acordo com o perfil da vaga, né? Não foi o melhor candidato naquele processo, porque teve uma pessoa que se destacou um pouco mais, e vai ser isso que vocês vão ouvir. E até caminhando um pouquinho para o final, né? A hora passa voando. Sim, tá passando Já oito são 5 e minutos. 53 mas eu queria reforçar o quanto que essa etapa de autoconhecimento é importante, né? Porque é aquilo, o Sim, recrutador ele não vai te dar um retorno das suas competências ali no que você falhou, como trabalho em equipe, como uma proatividade. Isso realmente você vai construir através do feedback que você pode buscar com sim, outras pessoas e na etapa de autoconhecimento, nas consultorias de carreira, enfim. Então, é importante que você queira também passar por um processo onde você possa conhecer e ser ali um candidato e ser automaticamente um bom profissional para sua área, tá? Eu tô vendo que sim. bastante gente mandou pergunta. Acredito que a gente não vai conseguir realmente responder todas, mas eu vou puxar alguma aqui para a gente caminhar para o final. Que tem uma pergunta assim: na entrevista é interessante falar da pessoa além do âmbito profissional? Isso ajuda ou prejudica? O que que você acha? Olha, eu acho que se o recrutador perguntou, ele deve responder, porque geralmente os aspectos pessoais a gente pergunta mais no final da entrevista, quando a gente já conhece um pouco o candidato e tudo mais, né? Então, se for perguntado, por exemplo, é solteiro, casado, mora com quem, assim, algumas coisas mais pessoais mesmo, e aspectos do comportamento, se for perguntado de forma direta, deve sim falar e se ater àquilo que o recrutador perguntou. Porque às vezes também a pessoa fala demais, muito além, e aí ele se Sim, dá um embrólio
e o negócio não fica bom. Então, se atém àquilo que ele perguntou, e se você julgar que é importante colocar um pouquinho mais para ficar melhor a sua resposta, pode colocar. Mas não exagerem nesse a mais. Mas também não pode ser uma resposta a quem? Tem que ser, no mínimo, respondendo aquilo que a pessoa colocou. Agora, gente, por favor, nunca respondam alguma coisa. Por exemplo, eu pergunto o que você gostaria de fazer, o que você poderia fazer para ser uma pessoa melhor no aspecto, sei lá, de comportamento. A pessoa vai e responde assim, eu acho que para eu ser um profissional melhor eu tenho que fazer inglês. Gente, quando perguntarem sobre comportamento, respondam sobre comportamento. Que aí a pessoa ela atravessa e aí você já conclui. Ela tem dificuldade de falar dela, ela tem dificuldade de falar sobre esse aspecto. E aí já vai ser negativo só o fato de você desviar o assunto. Não desvie. Muito bom isso também. Eu reforço que realmente às vezes a gente pergunta, né? Fala aí um pouquinho daqueles pontos positivos que você tem, e a pessoa tem tanta dificuldade de falar. Claro que isso também faz uma parte de uma etapa de autoconhecimento e do que as pessoas já falaram para você conseguir dizer aquilo que você se comporta e que é bom. E quando a gente fala de ponto a desenvolver, né, que algumas pessoas até usam como ponto negativo, é muito mais assim, saber que você também sabe aquilo que você não é bom. Então, Claro. tudo bem, a gente não está querendo que você... Claro, você pode mensurar isso, né? Às vezes eu tenho dificuldade de acordar cedo, eu não vou dizer na entrevista que eu tenho dificuldade de acordar cedo, porque se a pessoa precisar que eu chegue cedo, ela vai entender que eu não vou chegar. Agora, assim, não custa você também entender que, poxa, às vezes eu não sou bom em delegar, mas eu já estou fazendo algo para melhorar isso. Então, quando a gente quer entender de comportamento, é muito mais também ali o que você está acertando e o que você ainda está buscando se desenvolver. E essa pergunta até de pontos a desenvolver, pontos negativos, ajuda a gente a entender o senso que você tem daquilo, Claro. do como você se comporta, né? Porque a Gente, pessoa que estou te ninguém quer ninguém entrevistando tem um perfeito. defeito, né? Isso, exato. Claro! Ninguém quer um profissional perfeito, gente. A gente quer ouvir vocês dizerem que, olha, eu tenho sim dificuldade nesse aspecto. É importante colocar para a gente ver que você tem essa sensibilidade. Ninguém procura ninguém perfeito. A gente quer ouvir. Quando o profissional fala assim para mim, eu acho que não tem nenhum aspecto que eu possa desenvolver que está tudo bem, aí é claro que tem alguma coisa errada, né, gente? Ninguém é perfeito. Então, esse é um aspecto bem importante, né? A gente está acabando, Tati. Sim. Patrícia, Pati. Então, Pati... Pode falar. Então, eu quero agradecer e as perguntas que tiverem que a gente não conseguiu responder, vocês podem mandar pelo direct para mim, para a Patrícia, e a gente, para a Soma, no caso, que eu estou usando aqui o perfil da Soma, e o da Patrícia, que a gente responde. Eu quero responder a todas as dúvidas, não tem problema, a gente mandem para a gente, que a gente ajuda vocês a sanarem todas essas dúvidas. Que uma live é muito pouco, né? Foi só para deixar o gostinho. A gente tem a sensação de que vai durar 1 hora, mas passa super rápido. Quero agradecer demais, Rose, pela sua disponibilidade, agradecer o pessoal que esteve aqui participando com a gente. Reforço também que gostaria de responder todas as dúvidas, mas realmente é muito difícil. Então, eu deixei hoje lá no meus stories a enquete para as pessoas colocarem ali dúvidas. Se quiserem mandar ali ou mandarem também no perfil da Soma, fiquem super à vontade. Deixem o feedback de vocês, se vocês gostaram. E mais uma vez, muito obrigada, Rose, e todo o pessoal. Obrigada. Tá bom? Obrigada a você, Patrícia. Obrigada a cada um de vocês. E se também quiserem outro assunto, a gente pode agendar depois um outro tema que vocês queiram saber. Né, Patrícia? Ai, olha que legal. É um prazer. Adorei. Obrigada. Gente, esse momento é para isso, né? É um projeto grande nosso de ajudar as pessoas nesse momento. Tá bom? Beijo para vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.